Marcelo Sena, Academia de Literatura, eu aqui de volta com vocês tudo bem aí? Tudo bem comigo aqui, tá, gente? Hoje especial, mas antes de começar, certo? Eu vou pedir a você que apoiar o canal, uma revista Academia de Literatura com o seguinte tema dentro da revista, edição especial: como adquirir o hábito da leitura, né? Como você se torna um leitor, certo? Dicas e estratégias. São 20 pontos, mais a conclusão e um ponto extra que eu te ensino como se tornar um leitor, né? Das minhas experiências, né? De tanto tempo, né? Estudando, vendo como se tornar um leitor. Então, você pode clicar no link e ir lá e nos ajudar a apoiar o canal. E outra forma é clicando, se inscrevendo, dando like e seguindo a gente, nós que estamos aqui, tá? Olhe para baixo porque pensei que tinha alguma coisa aqui. Mas vem com a gente. Hoje, na Academia de Literatura, vou trazer muita responsabilidade, né? Todos os contos que eu trago aqui, todos os livros que eu trago, né? Mas hoje eu vou apresentar um conto desse homem que é o nome da literatura brasileira, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 1839 e faleceu em 1908, aos 69 anos de idade. Esse é o maior nome da literatura brasileira. Foi crítico, certo? Trabalhou como crítico, trabalhou como romancista, como escritor, foi funcionário público, foi tipógrafo. Gente, vendeu doce para ajudar a sua, a sua madrasta. Então, esse homem aqui, negro, neto de escravo, esse homem é o nome da literatura brasileira. Não tem outro. Se você disser assim, ah, mas tem fulano de tal que vende tantos livros por mês. Gente, os escritos desse homem aqui são inigualáveis. Eu nunca encontrei igual a esse homem. E olha que eu sou apaixonado por Tolkien, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, como vocês sabem, vou trazer até vídeo no canal. Sou apaixonado por vários autores aí, né? Agatha Christie, mas como João Calvino, reformador, muitos, eu sou apaixonado por muitos autores, mas como esse homem, para impactar, né? Essa de Queiroz também gosto muito, Joaquim Maria Machado de Assis, esse aqui é inigualável. Tem a alcunha de Papa da literatura brasileira, só para você ter uma ideia, como esse homem, como foi esse homem. Ele foi filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, que era portuguesa da ilha de São Miguel. O seu pai morreu em 1851 e ele ficou com sua madrasta Inês e, para ajudar no sustento, vendeu doce, né? Vendeu doce. Trabalhou como tipógrafo, onde aprendeu o ofício, e era um homem que se dedicava muito à língua portuguesa, né? Ele teve duas fases, escreveu vários romances. Eu tenho todos os romances, está aqui, ó. E esse livro aqui é dessa coleção que está aqui, certo? Todos os contos. Esse aqui é o primeiro volume. Isso aqui são os livros dele, né? Tem alguns estudos sobre eles, né? Dom Casmurro, Helena, Memórias Póstumas de Brás Cuba, né? Vários mesmo, né? Esse aqui são Machado de Assis, a Pirâmide e o Trapézio. Tem contos de Machado de Assis também aqui, 50 contos, que é esse livro aqui, certo? Aqui é o William Shakespeare, A Mão e a Luva, aí a Garcia, tem aqui, Helena, tem estudos também sobre Dom Casmurro, que eu ainda vou trazer no canal, Machado de Assis, Memorial de Ares, tem John Gredson fazendo estudo sobre Machado de Assis também, tem uma coleçãozinha boa de Machado de Assis aqui na minha estante, tá? E hoje eu vou trazer um conto dele, o primeiro conto que está aqui, certo? Vou trazer para vocês. Eu vou falando umas coisas no decorrer, né, de Machado de Assis. Ó, gente, o que é que eu quero dizer para vocês, já para começar? Machado de Assis ensinando na escola. Deixa eu tomar um pouquinho de café aqui, tá? É café. Sem açúcar. Muito bom. Tá um pouco quente, mas vale a pena. Delícia. Vou tomar de novo. Eu vou continuar. Então, gente, eu creio que as pessoas ensinam errado aos adolescentes na escola, como essa Machado de Assis, por Memórias Póstumas de Brás Cuba, Dom Casmurro, porque são romances. Romance, ele pode ter 300, 400 páginas, né? Um conto
normalmente, ele é menor do que uma novela. Um conto ele pode ter 20 páginas, né? Como o Alienista pode ter 30 páginas, mas a maioria dos contos tem 6, 7, 10 páginas, 15 no máximo, né? 20, por aí. E um romance ele tem mais, né? Um romance pode ter 60 páginas, 100 páginas, né? No caso uma novela pode ter 100 páginas, né? Então, para os adolescentes seria aconselhável a gente começar pelos contos, porque é pequeno, e ensinar os textos, né? Mostrar o que Machado quer passar com aquilo que ele escreveu. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, nesse primeiro conto que está aqui, né? Então eu vou falar como se eu tivesse com um adolescente. O primeiro conto que está nesse livro aqui é chamado de Miss Dollar. Miss Dollar. Esse é o nome. Miss Dollar. Está aqui, certo? Miss Dollar. Que foi escrito foi publicado em 1870, num série de contos chamado Contos Fluminense, certo? Que saía no Rio de Janeiro. O conto é dividido em 8 partes, certo? 8 partes. E tem um personagem Miss Dollar, certo? Tem o Dr. Mendonça, de 34 anos, médico. Tem Margarida, de 22 anos. Tem um amigo do Mendonça, que é Andrade, certo? Não diz a idade dele. Tem uma tia de Margarida, que é Dona Antônia. E tem um filho de Dona Margarida que é chamado de Jorge. Esses são os personagens que estão no conto, que estão aqui, né? Certo? Miss Dollar, Dr. Mendonça, de 34 anos, médico. Margarida, de 28 anos. O amigo do Dr. Mendonça, que é Andrade. E, consequentemente, tem Dona Antônia e o seu filho, que aparece já no final do conto, que é Jorge, certo? É um chamado Jorge. Então, como começa o conto, na primeira parte do conto? A primeira parte do conto começa descrevendo uma bela mulher. Aí você está vendo aqui, né? Miss Dollar. Aí você começa descrevendo uma bela mulher. Miss Dollar seria uma mulher magra, né? Seria uma mulher com os dotes assim, né? Seria assim, uma mulher linda, bonita. Como seria Miss Dollar? Miss Dollar seria assim. Ele começa, aí depois ele diz assim, no final da primeira parte ele diz, não, Miss Dollar era um cão que se perdeu, uma cadelinha que se perdeu. Então, começa a segunda parte falando do Dr. Mendonça que tem aqui no conto. Quem é o Dr. Mendonça? Dr. Mendonça é um médico que descobriu um tipo de vacina, remédio, e que vendeu a patente e que tinha posses, né? Se tornou bem de posses, certo? E ele gosta muito de cães na sua casa, ele tem cães na sua casa. E ele leva, cuida, manda os empregados cuidar dos cães, né? E de noite, quando ele está voltando do trabalho, ele encontra Miss Dollar perdida na rua. Então ele leva até a sua casa e diz, ó, pegue ela, trate dela, dá aos empregados. Os empregados tratam bem o cãozinho. E amanhã, se aparecer no jornal algum reclame, lembre bem, esse conto aqui se passa século XIX, 1850, esse período aí. Esse conto, ele é lançado em 1870, né? Mas Machado escreve como se fosse antes. Então, se amanhã aparecer algum reclame no jornal, eu vou restituir a dona a cadela, o cãozinho, que ele não sabe qual é o nome, né? Aí no outro dia, quando o médico se acorda, tem um reclame no jornal falando que Miss Dollar é de uma família lá e que vai ter a recompensa de quem devolver ela, né? Tá no jornal. Então, ele lamenta um pouco, mas resolve, né, devolver Miss Dollar na parte da manhã. No terceiro parte do conto, nós sabemos o nome do personagem. O autor fala de alguns personagens gregos, né? Ele faz relação, né, de alguns personagens gregos com o doutor, né, o doutor Mendonça. Então o doutor Mendonça é uma pessoa fina, educada, né, bem postada, e ele vai até a casa levar a cadela. Quando chega lá, a cadela reconhece a casa, entra logo, né, corre lá para dentro de casa, reconhece a casa, então ela vai até a, subindo na escadaria e consequentemente vem Dona Antônia descendo e ele pensa que a cadela é de Dona Antônia e diz, não, tá aqui, restituída. Ela, não, sente pra gente conversar. E nesse período de tempo ele pensa o quê? Algumas pessoas ricas deixam a pessoa esperando, já eles não deixaram esperando, né? Eles vieram logo atender. Então aí vai começar a quarta parte, né? Na terceira parte aparece Margarida, certo? Margarida aparece. E ele se encanta com ela.
né? Ele não tem namorada, ele não é casado, 34 anos, e ele se encanta com ela, né? Acha ela muito linda. E na quarta parte ele vai conversar com Andrade sobre Margarida, pedir conselho, né? E de repente a Andrade começa a conversar com ele, vê o carro passando, a carroça na época, né? E com o cavalo puxando, e ele segue atrás, né? A das senhoras até o lugar onde a carroça para. Chegando lá, ele percebe, né, que a carroça parou e vai com Andrade até se dirigir até as senhoras conversar com Andrade, tá? Então, Andrade conhecia as senhoras e cumprimenta as senhoras, consequentemente. Aí, o que é que acontece? É, Andrade fala, né? Margarida não fala de forma alguma, Margarida fica calada. E depois Andrade fala para o Mendonça, né? Que Margarida já rejeitou 5 pedidos de casamento. Ela já teve 5 pedidos de casamento e rejeitou, consequentemente. O que acontece? Aí começa a quinta parte do conto. Andrade, Mendonça chama Andrade, porque Dona Antônia diz nesse encontro, não pode ir lá em casa visitar a gente, né? Sempre visitando a gente, tomar um cafezinho. Pode visitar a gente, né? Então eu começo as visitas na casa, né? E Andrade vai se apaixonando por Margarida. E Margarida, ela não dá nenhuma trela, né? Nenhum... E Andrade descobre que Margarida, ela é viúva. Margarida é viúva. Ela já foi casada, né? E já faz 3 anos que ela é viúva. E Mendonça cada vez mais e mais vai se apaixonando por Margarida. Os olhos dela, né? Ela é magra, tudo em um perfil de mulher daquela época, né? Não era muito forte, branca, né? Por causa do perfil do conto. E, consequentemente, vai os patrões os empregados de Andrade, de Mendonça, vão percebendo que Mendonça vai deixando até os animais dele de lado, né? Não liga muito para os animais, vão deixando os animaizinhos dele de lado. Então o que é que acontece? Ele vai cada dia mais e mais se apaixonando por ela e frequentando mais a casa e mais e pedindo conselhos a Andrade, né? Mendonça. Aí, consequentemente, aparece um novo personagem na sexta parte que é o filho de Dona Antônia na história, certo? O filho de Dona Antônia. E ele descreve que é uma pessoa que gasta muito, é relapso, não tá nem aí com a vida, certo? É uma pessoa completamente nem vai nem vem, nem aí com a vida. Então, Machado relata, o autor relata que o Jorge é dessa forma, descreve, né? Então, Mendonça toma coragem e faz uma pergunta a Margarida. Você foi feliz em seu casamento em um desses encontros? Margarida fica calada e depois responde, né? Sim, diz que sim, né? E volta, porque Margarida ela tem certos altos e baixos. E isso causa confusões na cabeça de Mendonça. Mendonça causa confusão. Até Mendonça decidir que vai escrever uma carta a Margarida falando dos sentimentos dele. E ele escreve a carta, certo? E ele depois informa a Andrade que escreveu a carta. Andrade diz, olha, todos os 5 que tentaram casar com ela tentaram dessa mesma forma que você mandou a carta. Só que nenhum conseguiu e você não vai ter resposta. Então, né, se torna o contrário. O que é que acontece? Mendonça recebe a resposta. Margarida diz que ela é assim mesmo, tem altos e baixos, e que não escreva mais carta, porque se escrever, ela não vai responder mais e vai ficar em silêncio. E não vai retornar mais as cartas. Então, ele resolve depois de novo escrever outras cartas para ela e não tem a resposta. E não tem a resposta. Até que um dia ele resolve de madrugada ir até a casa lá e ver Miss Dollar lá do lado de fora no jardim. Então ele segue Miss Dollar, a porta está entreaberta, ele entra, né? Como na época não tinha tanto assalto no século XIX, não era como hoje, né? Ele entra e vai até se direcionando até o quarto de Margarida. Né? Quando chega lá, ele se encontra com Margarida e diz a Margarida que gosta dela e que ela diz ele tá louco, tudo sai dali e aquela confusão. Imagina, um homem, né? Um homem no quarto de uma moça solteira era um escândalo, né? Então manda sair de lá e ele sai realmente, ele volta. E no outro dia, que é a sétima parte, né? É, ele recebe já no final, recebe Dona Antônia falando que
Margarida está apaixonada por ele na última parte. Que Margarida está apaixonada por ele e ele conta o que aconteceu. Só que acontece o seguinte, Margarida ela tinha desconfiança na conclusão. Por que Margarida tinha desconfiança? Porque todas as pessoas que se aproximaram de Margarida se aproximaram dela por causa do dote financeiro que ela tinha. Então ela tem essa desconfiança. Todos os homens que se aproximavam dela tinham interesses financeiros. Só isso. Então ela tinha que se proteger, né? Na oitava parte. Ela tinha que se proteger. Então ela tinha que se proteger, não podia abrir a guarda. E ele vai até lá e pede ela em casamento. Ela diz, não, eu vou casar com você. Porque realmente o que aconteceu não é bem para uma moça solteira. E se casa, né? E dentro do casamento há aquele problema porque ela percebe, né, que ela tem desconfiança ainda. Por quê? Porque o antigo marido de Margarida, ele casou com ela porque só estava de olho no financeiro dela. Simplesmente no financeiro dela. Então, o que é que acontece, né? Miss Dollar, na conclusão, é o pivô, né, do encontro dos dois personagens, né, dentro do conto. Como termina o conto? Miss Dollar sofre um acidente, né, morre, é a cachorrinha, que ela sempre escapa de casa, uma carruagem, o cavalo passa com ela, né, morre. Dona Tônia também vai falecer. Margarida e, e Mendonça se dão bem no casamento, né? Jorge, que é o filho, né? O filho, né? Continua na sua vida pregressa e se candidata a vereador. Isso é uma crítica que Machado também faz, né? Que pessoas que não têm responsabilidade nenhuma também vão para dentro da política. Isso é o que vai acontecer. E resumindo, né, a história, o que Machado quer passar pra gente no conto, né? Que essa mulher ela se protegia porque aconteceu algo no passado dela que ela tinha que se proteger, porque as pessoas olhavam muito o financeiro. E até hoje em dia, se você for observar, as pessoas olham o financeiro. Olham o financeiro, gente. Quem são? Né? Quem são? Né? Então, ela não podia confiar em todo mundo. O conto demonstra isso. O princípio do conto demonstra isso. Só que em nenhum momento mostra que Mendonça tinha posses. Em nenhum momento ele fala que tinha posse. Ele sempre fica em silêncio. Né? Ele trabalhava até menos porque ele tinha posse. Porque ele vendeu a patente dele. Em nenhum momento mostra isso aí. Então Machado quer passar o que com isso? Para você, para a gente que está aqui. Muita atenção, cuidado. Margarida em certo momento tinha uma pessoa verdadeira do lado dela. Tinha um certo desprezo. Mas depois, no final, se dão bem. Por quê? Porque no final Mendonça mostra sinceridade e amor. Detalhe, o amigo de Mendonça, né, o Andrade, ele também tentou casar com Margarida. Então é outro também espertinho que tentou a sorte no casamento. Você já viu aquele ditado que diz, né? Não, não nasceu em berço de ouro, então case para estar em berço de ouro, né, gente? Então, gente, muito obrigado por vocês chegarem até aqui, né? Contei um pouco desse conto, né? Primeira vez que eu conto um conto de Machado de Assis, mas vamos contar outros também desse romancista da literatura brasileira, tá, gente? Eu quero agradecer a você que chegou até o final aqui. Vou pedir a você também, se quer apoiar o canal, tem um link aqui na descrição que você pode comprar a nossa revista Academia de Literatura, né? Como se tornar, como criar o hábito da leitura, dicas e estratégia, tá? E o outro é clicando no canal, ativando o sininho, dando like e seguindo a gente, tá, gente? Muito obrigado a todos. Marcelo Sena, um abraço. Academia de Literatura. Até o próximo vídeo.